the devil had his four changing colored beasts to go forth on. He had his four beasts that was all three of them put into the color of one and made that one a pale horse, a white horse, red horse, black horse. O diabo teve seus 4 animais que alternavam de cor sobre os quais sair. Ele teve seus 4 animais. Foram todos os 3 colocados em uma cor. E ele tornou um cavalo amarelo. Um cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto. We seen each one of those was a stage of his ministry. A stage of the early church that had formed into a denomination at Nicaea, the original Pentecostal church, upon whom the Holy Ghost was poured out, coming down, took up an Antichrist spirit, formed an organization, gave birth to some daughters of organization. E vimos, cada um desses foi uma etapa do seu ministério, uma etapa da igreja primitiva que tinha se constituído numa denominação em Niceia. A igreja pentecostal original, sobre a qual o Espírito Santo foi derramado, descendo, recebeu um espírito anticristo. Formou uma organização, deu à luz algumas filhas de organização. Changed his power 3 times and put him in one and made a pale horse and then given a name called death and rode him into eternity. Just as plain as it can be. Now, notice he's given this horse and he is riding. Mudando seu poder 3 vezes e os colocou em um e fez um cavalo amarelo. E então recebeu um nome chamado Morte e cavalgou a eternidade adentro. Tão claro quanto poderia ser. Agora note, é-lhe dado este cavalo e ele o está cavalgando. God has also, as every time I watch, when the Antichrist appeared first, what did he appear in? White horse. See? Like innocence, he could be just a doctrine in the church. They wanted fellowship. Their fellowship's with Christ. But they wanted a fellowship. Deus tem também, como toda vez. Agora observe, quando o anticristo apareceu, primeiro em que ele apareceu? Cavalo branco. Veja, ora, inocente como poderia ser, apenas uma doutrina na igreja. Eles queriam companheirismo. Seu companheirismo é com Cristo, mas eles queriam um companheirismo. They just couldn't stand it. They want to get the, well, you know, like little cliques will rise up in the church. You know it, you pastors. See? They like to say birds of a feather. But if we're born again, brethren, that's not the attitude to take. No. Eles simplesmente não aguentaram. Eles queriam conseguir, bem, vocês sabem, como grupinhos que surgem na igreja. Vocês sabem disso, vocês pastores. Estão vendo? Eles, como dizem, pássaros da mesma plumagem. Mas se nascemos de novo, irmãos, essa não é a atitude a se tomar. Vejam, não. Now, if we see something wrong in our brethren, let us just pray and keep it before God and love that man till we bring him right into the presence of God. That's really the way to do it. Agora, nós, se vemos algo errado em nossos irmãos, somente oremos e mantenhamos isso diante de Deus. E amemos aquele homem até o trazermos à presença de Deus. Estão vendo? É assim, na verdade, é assim que se faz. You know, Jesus said there will be weeds in there because Jesus said there will be, but don't pull them up. You take the wheat with it. Just let him alone. Let him do this segregating when the time comes. See? Let it all grow together. Vocês sabem, Jesus disse, haverá ervas daninhas aí, porque Jesus disse que haveria, mas não as arranqueis, vós arrancareis o trigo com elas. Vejam, simplesmente deixai-os. Ele fará, deixem que ele faça a segregação quando chegar a hora. Estão vendo? Deixem que tudo cresça junto. Notice, as the beast went out, the Antichrist went out on a beast, his power. Oh, I love this. I just begin to feel religious right now, see? Maybe the stimulation. Note como o animal saiu, o anticristo saiu sobre um animal, seu poder.
Oh, eu amo isto. Estou começando a me sentir religioso neste momento, veja. Talvez o estímulo. Notice, when the Antichrist, them revelations in the presence of that ball of fire hanging there in a room, oh, brother. Although I've seen it since a child, every time it comes near me, it alarms me. He almost puts it in an unconscious condition. You never get used to it. You can't. It's too sacred. Note, quando o anticristo... Oh, essas revelações na presença daquela bola de fogo pairada ali no cômodo. Até, oh irmão, apesar de eu tê-la visto desde criança, toda vez que chega perto de mim, ela me assusta. Quase me põe numa condição inconsciente. Nunca se acostuma com ela. Não se consegue. É sagrada demais. Notice, as the Antichrist went forth on his beast of ministry, there God sent forth a beast to combat it. Amen. See? Now watch then, every time the beast rode on his horse, the Antichrist rode on his horse, on his beast to announce his ministry, God sent his beast also is on that to announce his combat to it. Note, como o anticristo saiu 4 sobre esses animais de ministério lá, Deus enviou um animal para combatê-lo. Está vendo? Agora observe. Então, toda vez que o animal cavalgou em seu cavalo, o anticristo cavalgou em seu animal, para anunciar seu ministério. Deus enviou seu animal também, e ele estava nisso, para anunciar seu combate a ele. Now the scripture says, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raises a standard against it. And so when the enemy went out as an Antichrist, God sent a certain type of power out to meet him. Agora a Escritura diz, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito de Deus arvorará uma bandeira contra ele. E assim, quando o inimigo saiu como um anticristo, Deus enviou certo tipo de poder para enfrentá-lo. And then when he went out again as a red horse rider, another color, another power, another ministry, God sent another one after him to combat it, to hold his church. E então, quando ele saiu novamente como cavaleiro de um cavalo vermelho, outra cor, outro poder, outro ministério. Deus enviou outro depois dele para combatê-lo, para sustentar sua igreja. Sent the third one. Again, God sent his third beast come and announce it. He sent the fourth one. God sent his fourth one. And then the Antichrist in and the church ages ended too at that time. What? Now, this is really good. Enviou o terceiro. Novamente, Deus enviou o dele. O terceiro animal veio e anunciou. Ele enviou o quarto. Deus enviou seu quarto. E então o anticristo termina. E as eras da igreja terminaram também nesse tempo. Observe. Agora, isto é realmente bom. Now we see that the devils changing four beasts meant what power they was revealed what power he revealed to the world, and how they ended on this pale death horse. Agora, vemos que o diabo está mudando. Quatro animais. Significava qual poder eles foram revelados ou qual poder ele revelou ao mundo. E como eles acabaram neste cavalo amarelo. Morte. Now let's look at God's powers of this beast to combat them. The first beast of God that he went out to meet the Antichrist with, the Antichrist spirit, when it says it's just his teaching. Now remember, when the Antichrist first rode, he was in a teaching ministry. Agora vejamos os poderes de Deus destes animais para combatê-los. O primeiro animal de Deus com o qual ele saiu para enfrentar o anticristo, o espírito anticristo, quando ainda estava em forma de ensino. Agora lembre-se, quando o anticristo começou a cavalgar, ele estava em ministério de ensino. The Antichrist rode first in a teaching ministry. And what's the one that went to meet him? The lion.
The line of the tribe of Judah, which is the Word. When his false teaching went forth, the true Word went to meet him. That's the reason we had an Irenaeus and a Polycarp and those fellows, St. Martin. O anticristo começou cavalgando em ministério de ensino. Agora observe o que foi enfrentá-lo: o leão da tribo de Judá, que é a palavra. Quando o seu ensino falso saiu, a verdadeira palavra saiu para enfrentá-lo. Foi por isso que tivemos um Irineu e um Policarpo e aqueles companheiros, um São Martim. When that Antichrist was riding with his false teaching, God sent his teaching out, the Word, the line of the tribe of Judah, which is the Word made manifest in the Holy Spirit. Hallelujah. And the Holy Spirit there to manifest himself, which is the Word. Quando aquele anticristo estava cavalgando com seu ensino falso, Deus mandou seu ensino, a palavra, o leão da tribo de Judá, que é a palavra manifestada no Espírito Santo. E o Espírito Santo lá para se manifestar, que é a palavra. That's the reason the early church had healings and miracles and visions and power. Is because it was the living Word in the form of the line of the tribe of Judah riding out to combat that. Amen. Now you got it? Foi por isso que a igreja primitiva teve curas e milagres e visões e poder. É porque era a palavra viva, na forma do leão da tribo de Judá, que saiu cavalgando para combater aquilo. Amém. Agora entendeu? He sends his power, Antichrist. God sends his, the Word. Antichrist, false teaching. The true teaching went with it to combat it. Now, that was the first one. Now, this was the first church apostolic that went to meet him. Ele envia seu poder, anticristo. Deus envia o dele, a palavra, anticristo, ensino falso. O ensino verdadeiro saiu com ele para combatê-lo. Agora, aquele foi o primeiro. Agora, esta foi a primeira igreja apostólica que saiu para enfrentá-lo. Now, the second beast that the Antichrist sent out was a red beast, which was that he rode on, was to take peace from the earth and war. Now, the second one that went to combat him was the ox beast. The ox means a labor, a beast of burden. Agora, o segundo animal que o anticristo mandou foi um animal vermelho, em que ele cavalgou. Era para tirar a paz da terra e guerra. Agora, o segundo que foi combatê-lo foi o animal boi. O boi significa labuta, um animal de carga. And now, if we could just stop this a minute, let me show you. Be sure to see this. That's kind of might be a little puzzling to you. But let's get Thyatira road here. Watch and see if it isn't a laboring church. You see. E agora, se apenas pudéssemos parar só por um minuto, permitam-me, de modo que vocês não deixem de ver isto agora. Agora, esse é o tipo que talvez seja um pouco enigmático para vocês, mas tomemos Tiatira aqui. Observem e vejam se não é uma igreja que labuta. Vejam. And to the angel of the church of Thyatira, write, these things saith the Son of God, who his eyes are like the flames of fire, and his feet are like fine brass. I know thy works. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, o qual seus olhos são como as chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras. See, becoming all works now. See, because that's the one who's riding with. Veja, tudo tornando-se obras agora. Veja, porque esse é o que estava cavalgando com ele. And charity and service. See, it's all just, and faith and patience and thy works again, twice, thy works, and the last to be more than the first. E a tua caridade e o teu serviço. Veja,
É tudo apenas a tua fé e paciência, e que as tuas últimas obras, novamente, 2 vezes tuas obras, são mais do que as primeiras.